chegou o grande dia de eu compartilhar com vocês a experiência que eu tive, né, com o batismo do Espírito Santo, né, onde também recebi o dom de falar em línguas. Então, gente, eu aceitei Jesus com 13 anos de idade. Simplesmente em uma ministração fizeram uma pergunta: quem queria aceitar Jesus? E eu de prontidão fui ali, de braços abertos, e disse sim para Jesus. E hoje eu não me arrependo, nem um pouquinho. E já faz 13 anos, né, no caso, que sou cristã, tenho 26 anos. E eu fui batizada nas águas em 2021, novembro de 2021. E até lá tudo bem, né, eu congregando, normal. Mas, gente, eu quero ressaltar pra vocês que eu sempre participava das coisas da igreja, mas eu sentia um desejo de querer mais, de querer viver o sobrenatural de Deus. Eu precisava sentir, sabe, algo além do que eu já sentia. Eu sentia a presença do Espírito Santo. Eu sentia que Ele estava me conservando, né? Eu sentia que Ele estava ali me dando uma nova mentalidade, um novo entendimento, que Ele estava forjando o meu caráter, que Ele estava conduzindo os meus passos, que Ele me dava sabedoria diante de algumas situações, que Ele estava me fortalecendo diante das lutas. Então, assim, mas eu sentia um vazio, eu continuava com esse vazio. E eu me recordo que em 2022 eu participei do primeiro encontro das mulheres com Deus. O primeiro encontro com Deus para mulheres, na verdade. E aí, lá, eu recebi a presença do Espírito Santo tão grande que não foi o batismo com o Espírito Santo. Eu recebi a alegria do Espírito Santo. Mas eu saí de lá com essa dúvida: será que eu fui batizada com o Espírito Santo? Porque eu tava sentindo uma alegria tão plena, sabe? Mas eu saí de lá com dúvida, porque realmente o inimigo, ele coloca dúvidas, setas na nossa mente, né? E eu comecei a viver assim um turbilhão de coisas, sentimentos e pensamentos. Então eu posso hoje dizer que eu não saí totalmente, como que eu posso dizer, transformada desse primeiro encontro. Então eu precisava de mais. Eu me recordo que eu ficava pesquisando no YouTube como que era o batismo no Espírito Santo, e eu comecei a me frustrar, sabe? Eu comecei a ficar me questionando, eu comecei a ficar questionando Deus: por que eu não era batizada com o Espírito Santo? O que estava de errado comigo? Porque eu congregava, buscava a Deus, eu decidi muito cedo não viver assim, festas mundanas, me distanciei de muitas amizades para viver o propósito de Deus, para viver o chamado de Deus. Fui muito julgada, mas tá no processo, né? E aí, irmãos, eu falo pra vocês que eu continuava com um vazio. E na semana retrasada teve um novo encontro com Deus para mulheres. E depois de vivenciar tantas situações, diversas situações, provações que eu nunca tinha vivido antes, eu tive medo de morrer espiritualmente, sabe? Eu vivi lutas, batalhas que me marcou, que feriu a minha alma. Foi muitas decepções, muitas angústias, dias de aflição, onde eu vivi dias de coração assim apertado, sabe? Aquela dor na alma, aquela angústia. E eu já não estava mais tendo paz, eu já não conseguia mais dormir. E eu percebia que por eu estar ferida, eu estava ferindo os meus, eu estava ferindo meu esposo, eu estava ferindo os meus filhos, com aquela gritaria, aquela impaciência, aquele estresse, sabe? E eu vi que algo estava errado comigo, eu precisava de ajuda. E quando eu soube desse encontro, eu não pensei duas vezes, eu falei: eu vou. E nem minha pastora mesmo sabia que eu vou, que eu iria, né? Ela ficou até surpresa. Mas eu fui, queridos. E eu fui com um propósito. Eu fui declarando que do jeito que eu cheguei lá, eu não queria sair. Cheguei lá vazia, cheguei machucada. Eu posso dizer pra vocês que eu cheguei mancando. Eu cheguei atrofiada porque eu tava com um fardo sobre mim tão pesado que eu
eu me senti que eu tava atrofiada, que eu estava mancando mesmo, sabe? E eu cheguei lá com esse propósito: Senhor, eu entrego pra ti esse fardo pesado, eu entrego pra ti essas feridas, eu entrego pra ti toda essa angústia, toda essa aflição, porque isso não vem de ti. E eu sou teu filho, eu sou tua serva, eu te amo, eu te adoro, eu não tenho do que reclamar, sabe? Eu dizia isso pra Deus, e eu me recordo que lá no encontro, Deus usou uma mulher, uma pastora, a ministrar assim no meu ouvido, para dizer assim: filha, eu sei que tu não tem do que reclamar, mas eu sei que tu procura uma felicidade que tu ainda não conseguiu encontrar, né? Então, ela ministrava isso, e realmente eu cheguei lá e eu declarava isso: Senhor, eu busco sentir a tua presença, eu busco ser cheia do teu Espírito, mas até aqui eu ainda não recebi, sabe, aquela plenitude da presença de Deus, para me sentir cheia, para me sentir completa. E, irmãos, foi surreal aquele encontro, porque Deus bradou, Deus derramou fogo. E eu me lembro que na ministração do Espírito Santo, eu comecei a fazer algumas perguntas para minha pastora, e eu me disse: pastora, mas Deus faz acepção de pessoas? Porque eu nunca consegui ser batizada. Eu me lembro que ela orava por mim, a gente fazia campanha para mim ser batizada, irmãos, mas nunca deu certo, nunca aconteceu. E qual a experiência que eu tive, que eu aprendi? Que nós precisamos nos desligar de nós mesmos, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos, de tudo que nos causa dor, de tudo que nos causa angústia, preocupação. Quando eu fui pra lá, irmãos, eu me desliguei de tudo. De toda a preocupação que estava ali me afligindo, de todas aquelas emoções que estavam aprisionando a minha alma. E eu disse: Senhor, eu quero sair daqui curada. Senhor, eu não quero mais sair daqui sentindo o que eu estava sentindo. Senhor, eu quero sair daqui libertada, eu quero sair daqui livre para te adorar, para fazer aquela adoração plena, aquela adoração, sabe, de pular sem me importar com quem tá na minha direita, com quem tá na minha esquerda, com quem tá me olhando, com quem tá, sabe? Então, irmãos, eu saí de lá convicta disso. E eu me lembro que quando começaram a ministrar o Espírito Santo, e eu olhava para a direita, olhava para a esquerda, eu já via uma sendo batizada com o Espírito Santo, eu já via outra falando em línguas, e eu comecei a sentir, e eu comecei a pensar assim: eu não posso estar olhando para ninguém, porque eu não posso estar distraída, eu tenho que buscar, eu tenho que ficar adorando. Eu comecei a adorar, irmãos, quando eu comecei a dar aleluia, irmãos, o meu queixo tremeu, essa experiência que eu tive, o meu queixo tremeu tanto, as minhas mãos tremeram, eu senti aquele fogo queimando. Irmão, quando a unção tocou em mim, no meu corpo, eu me recordo que eu rodei, eu dei um giro, eu tava de olhos fechados, e eu me lembro que eu caí no chão, né? E ali deitada no chão, eu lembro que minha pastora ia passando, ela ministrou no meu ouvido: receba o Espírito Santo. Irmãos, e ali eu fui tocada profundamente, eu senti uma alegria, e ali eu fui falando em línguas. Eu comecei a falar em línguas, mesmo deitada no chão, sabe? Porque a unção era tão grande. E eu me lembro que a sensação era que eu sentia choque no corpo, como se aquele fogo estava queimando, estava bradando. Eu fiquei alguns minutos ali falando em língua, e a vontade era de não sair, era de não parar, não estava me contendo. Mas, irmãos, foi uma glória, foi uma paz, uma alegria tão grande que eu recebi. E depois que eu levantei, né, eu estava deitada, eu levantei, e veio a dúvida: será que essa coisa na minha cabeça? Será que isso é emoção aqui do momento? E eu me lembro que eu levantei, eu olhei pra frente, eu vi uma prima minha que também estava pela primeira vez no encontro. Eu estava pela segunda vez. E ela estava em lágrimas, chorando. Eu me lembro que eu dei um abraço nela. Quando eu dei um abraço nela, irmãos, através da unção que nós havíamos recebido ali, eu falei em línguas. Então é como se eu senti que o Espírito Santo estava me consolando, estava consolando ela, estava edificando a minha vida, irmãos, e ali nós estávamos recebendo. E eu saí: meu Deus, uma vez batizado, para sempre batizado, para a glória de Deus. Então essa foi a minha experiência com o batismo do Espírito Santo. Foi incrível, tem sido incrível. Eu me lembro que a gente saiu do encontro e eu saí com aquela alegria, com aquela paz. Eu sou uma nova criatura, eu estou completa. A felicidade que eu buscava é o Espírito Santo que me faltava, sabe? Não era que eu buscava bens materiais,
recurso, nada disso, irmãos. Eu fui lá porque eu sentia um vazio, eu não queria mais sentir aquele vazio. Eu sentia a presença do Espírito Santo, mas eu queria isso com mais poder, sabe? Eu queria sentir plena, cheia do Espírito Santo. E as feridas, né, as mágoas, os sentimentos nos deixam atrofiados, nos deixa com a alma, o espírito preso, né? A alma ferida, e isso impede do Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Nós temos que nos curar, buscar libertação, buscar renovo. Então eu aprendi isso, amados. Nós precisamos buscar cura, buscar libertação, nos esvaziar de nós mesmos para recebermos o Espírito Santo de Deus. E ele não entra de qualquer jeito, tem que estar limpo, tem que estar curado, tem que estar um ambiente preparado, sabe? Irmãos, e ali foi maravilhoso. E dali a gente saiu para ir pro culto e foi tremendo. No dia seguinte, eu amanheci o dia com aquele desejo imenso de adorar, louvar o Senhor. E eu me lembro que eu coloquei o louvor pela manhã. E eu me sentia muito diferente, eu sentia que eu não estava sozinha, que eu não estou sozinha. Eu sempre sinto que o Espírito Santo está aqui. Quando eu vou sair, eu convido o Espírito Santo. Quando eu entro em um ambiente, eu convido o Espírito Santo. Eu nunca tive essa experiência antes. Um desejo de ler a palavra, de meditar na palavra. Então, assim, é surreal, sabe? É sobrenatural. Então, o Espírito Santo é a arma que nós precisamos lutar contra as armaduras, com as armaduras espirituais, né? As guerras e as batalhas espirituais. Ele é o que nós precisamos. Então, assim, eu me lembro que no dia seguinte coloquei louvor aqui em casa e comecei a adorar o Senhor. E o Espírito Santo me tomou. E os meus filhos estavam próximos a mim. E eles começaram a chorar, porque eles ficaram com medo, eles ficaram assustados. E ali foi tocante, porque eu fiquei, meu Deus, eu comecei a sentir de novo aquela edificação do Espírito Santo. E ali caiu por terra toda dúvida, sabe? Todo aquele sentimento de que, será coisa da minha cabeça? E enfim, irmãos, essa foi a minha experiência. E eu espero que vocês também tenham aí esse desejo de conhecer o Espírito Santo, de receber ele com plenitude. A testificação do Espírito dele no teu espírito, amém?